Boa tarde, amados. A paz seja com todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta hora, glorificar o nome do nosso Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por todas as bênçãos concedidas, por tudo aquilo que o Senhor fez e aquilo que ainda há de fazer a favor dos seus filhos na terra. Eu glorifico a Deus pela sua vida, você que hoje, dia 29 de novembro de 2015, está conosco aí, podendo estar assistindo, participando desse pequeno vídeo que estamos gravando agora. Eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que tudo que o Senhor faz é muito bom. Então, amados, glorifique a Deus comigo nesta hora. Gostaria de estar compartilhando juntamente com os irmãos a palavra de Deus. Uma breve palavra que se encontra escrita no livro do profeta Daniel. Gostaria de compartilhar com os irmãos essa breve palavra que está no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. E está escrito assim, a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para se assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitissem não se contaminar. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos a palavra do Senhor e sabemos que quando lemos a palavra do Senhor, ela não pode ser interpretada com uma mente humana, um raciocínio, um intelecto humano, porque as coisas de Deus, a palavra de Deus, ela se discerne em espírito. Por isso é importante que todas as vezes que nós façamos a leitura da palavra de Deus, que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos pedir ao Senhor o discernimento para que nós possamos receber a revelação do que está contido dentro da palavra de Deus. E nesse momento eu glorifico a Deus porque o Senhor tem nos dado o esclarecimento. Nós temos visto e temos aprendido com o Senhor acerca da sua palavra. E nós vemos uma palavra sendo agora revelada na época
no ano terceiro do reinado de Joaquim, onde Judá ela foi tomada, o povo foi levado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E nós vemos que nesta época o rei ele levou consigo a Joaquim, rei de Judá. E não se contentando, ele levou também os utensílios da casa de Deus. Mas isso tudo só aconteceu porque o Senhor permitiu que acontecesse. Uma das coisas que nós já percebemos é que nada acontece se o Senhor não permitir que aconteça. Muitas vezes o que acontece não é o que é do agrado de Deus. Muitas das vezes o que acontece é uma consequência daquilo que nós mesmos buscamos. E o Senhor assim nos permite escolher. Escolher ao que buscar, ao que fazer. E não nos isenta da consequência daquilo que fazemos. Então nós sabemos que naquela época o povo estava em desobediência. O povo de Deus estava vivendo uma época de apostasia espiritual. O povo já não buscava a Deus como deveria buscar. O povo uma hora servia a Deus, outra hora servia a outros deuses. E isso fez com que o Senhor permitisse com que o povo fosse levado cativo para o cativeiro de Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos agora o Senhor permitindo que o rei de Judá fosse levado cativo, juntamente com os utensílios da casa de Deus. E Nabucodonosor agora, não se contentando apenas em levar o rei e também os utensílios da casa de Deus, ele agora chega para o seu eunuco, um chefe dos eunucos, o nome de Aspenaz, e pede para que esse eunuco, para que esse chefe dos eunucos trouxesse alguns dos filhos de Israel. E ele dá agora a especificação. O que me chama a atenção nesse momento é que Nabucodonosor, ele representa o inimigo do povo de Israel. Ele, sendo inimigo do povo, aquele que se levanta para guerrear contra o povo de Israel, o povo de Judá, ele representa agora Satanás se levantando para guerrear contra os filhos de Deus. E fazendo agora esta comparação, trazendo para a nossa vida, nós vemos que hoje, como filhos de Deus, nós temos também enfrentado grandes lutas, grandes batalhas que têm sido travadas por meio das investidas do adversário, Satanás. E naquela época o povo agora, tendo Nabucodonosor como um adversário, porque ele era o rei, é ele que determinava, louvado seja o nome do Senhor, ele agora determina para um chefe dos eunucos, por nome de Aspenaz, que trouxessem alguns dos filhos de Israel. Mas não era qualquer um. Não era qualquer um que ele queria. E ele agora especifica dizendo, e da linhagem real dos filhos de Israel, da linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Amados, nós vemos aqui agora Nabucodonosor dando uma especificação daqueles que ele queria levar consigo para que viessem estar assistindo no palácio.
ele agora pede para que separem jovens que não tivessem defeito algum, que fossem de boa aparência, que fossem instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciências. Entendemos agora que, louvado seja o nome do Senhor, assim como Satanás, assim como Nabucodonosor, ele escolheu esses jovens para que viessem fazer parte do seu reino. Satanás também tem escolhido jovens, pessoas, aleluia, de boa aparência, que não tem defeito físico algum ou mancha. Louvado seja o nome do Senhor, pessoas instruídas de toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tenham habilidades para estar no meio da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, louvado seja Deus, é o que tem acontecido. E tem se cumprido, pois o Senhor Jesus disse que nos últimos dias viriam falsos pastores, falsos profetas, e, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. E nós vemos que muitos homens têm sido levantados assim. Porque o adversário das nossas almas, ele não vai separar um falso profeta aleijado. Ele pode até levantar. Eu não teria problema nenhum quanto a isso. Creio que Deus também não. Mas o diabo, ele quer enganar. Então, ele tenta fazer com que as pessoas olhem e admirem, sejam seduzidas, atraídas pelo que vem. Então, assim como Nabucodonosor, representando hoje Satanás, aleluia, ele escolheu jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio. O diabo, o adversário das nossas almas, que não pode fazer uma obra sem ter um corpo para usar, ele agora levanta homens, jovens ou mulheres de boa aparência, sem defeito físico, sem defeito algum, instruídos em toda a sabedoria, pessoas que convencem com a sabedoria, pessoas que têm conhecimento, louvado seja Deus. E o adversário, ele usa essas pessoas para estarem no meio da sociedade, para estar no meio de um povo que vai influenciar aqueles que não têm o discernimento espiritual. E nós vemos agora, louvado seja Deus, o Senhor permitindo que as penais ele levasse 3 jovens. E o rei, louvado seja o nome do Senhor, lhes determinou a porção diária das iguarias, do vinho que ele comia e do que ele bebia, e que fossem mantidos por 3 anos. Que no fim desses 3 anos pudessem estar diante do rei. E entre esses jovens se achavam 4 jovens. E eu creio que o adversário que aprisiona, o adversário que leva as pessoas ao vício, levam as pessoas às enfermidades, assim como Nabucodonosor levou esses 4 jovens, ele não esperava estar levando 4 servos de Deus. O adversário das nossas almas, muitas vezes, ele tem levado pessoas, e as pessoas têm sido levadas cativas, e alguns têm sido levados, influenciados, por não terem o discernimento. Mas Daniel estava ali juntamente com Ananias, Misael e Azarias. E Daniel agora, com o coração cheio do Espírito Santo, ele agora coloca um propósito no coração e diz que não se contaminaria com a porção que o rei estava determinando que ele comesse. E agora ele coloca isso para os seus amigos. Eu acho interessante que amigo é amigo não só quando as coisas vão bem. Neste momento aqui, eles já não estavam mais no palácio, estavam presos, estavam cativos.
Poderia se dizer agora, você se vira aí que eu vou dar o meu jeito aqui. Eu vou tentar me virar e você faz a tua parte, eu faço a minha. Mas não. Amigo, quando é amigo, ele está junto no momento bom e também no momento ruim. E eles ficaram unidos ali. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E nós agora entendemos que o adversário, ele agora não se contenta apenas em levar a pessoa cativa. Ele não se contenta apenas em levar a pessoa à prisão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele agora também rouba a identidade daquele que está aprisionado. E nós vemos aqui Daniel agora sendo chamado por outro nome, que não era o nome dele. A identidade foi roubada. A identidade foi tirada de Daniel, colocando nele o nome de Beltesazar. A identidade foi roubada de Ananias, colocando o nome dele de Sadraque. E a de Misael também foi roubada, colocando de Mesaque. E a Azarias foi tirada a identidade, colocando de Abednego. O adversário, ele consegue até mesmo roubar a sua identidade. Mas uma coisa que ele não consegue fazer é roubar a sua fé. É tirar aquilo que está dentro de você. Ele conseguiu tirar o nome de Daniel, colocando outro nome. Ananias, Misael, Mesaque, colocando outro nome nos jovens. Mas ele não conseguiu tirar a fé que eles tinham. Não conseguiu tirar deles a fidelidade ao Deus que eles serviam. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o adversário naquela época roubou o nome, roubou a identidade daqueles 4 jovens, hoje o adversário tem roubado a identidade de muitos jovens. E muitos têm sido chamados não pelo nome, mas sim de cachaceiro, de viciado, de nóia, de isso, de aquilo, aquilo outro. Eu quero dizer uma coisa, talvez você esteja se enquadrando nessa mensagem, eu não sei, eu quero dizer uma coisa para você, ainda que roubem a sua identidade, ainda que te chamem de apelido, ainda que te chamem de nomes que não se deve chamar ninguém, eu quero dizer uma coisa, eles podem roubar a sua identidade, mas não podem roubar a sua fé. Se crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Crê no Senhor Jesus hoje e faça uma aliança com ele, porque o Senhor tem um propósito de salvação. Daniel colocou um propósito de não se contaminar, e em tudo Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o abençoou, dando a ele o livramento, dando a ele e os seus amigos o livramento para que eles estivessem saindo daquele cativeiro, para que eles viessem sair daquela prisão. E Deus honrou Daniel, ainda estando exilado. Deus honrou aqueles 3 jovens. E assim como Deus tem honrado, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que são fiéis a Ele, Deus vai honrar você também. Deus vai honrar a tua fidelidade. Não se curve perante as provações, não se curve perante aquilo que o adversário tem colocado sobre a sua vida, mas se dobre perante ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala, se humilhe perante debaixo da potente mão de Deus, e em seu tempo Deus o exaltará. Esta é a palavra que eu trago nessa tarde. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Quero desde já agradecer a sua participação nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo, para que essa palavra alcance aquele que se encontra necessitado nessa hora. Aqui, nós não estamos aqui preocupados com dinheiro de oferta, nós não estamos aqui pedindo contribuição para nada, apenas levando uma palavra de esperança para o seu coração. Por isso, compartilhe, receba, absorva tudo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Meu nome é Rômulo, eu glorifico a Deus pela sua vida e agradeço desde já
a sua participação em nome de Jesus. A paz seja com todos.